Boas pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do Game Talk. Eu sou o Ivan Cordeiro e vou ser o vosso host de hoje, onde vamos falar sobre crowdfunding. Até já! Portanto, hoje em dia temos duas plataformas principais de crowdfunding. Temos o Kickstarter e o Indiegogo, que são os dois mais conhecidos. A grande diferença entre um e outro é que no Indiegogo os projetos não precisam ser financiados a 100%, ou seja, mesmo que fique a 60%, a pessoa que fez o projeto pode levantar esse dinheiro que conseguiu angariar. No que é que acham que isso pode influenciar um developer a ter o seu jogo numa plataforma ou noutra? Portanto, nós já tínhamos falado também de outra diferença, que era exatamente a do Kickstarter. Tu precisavas de ser americano ou canadiano para poder ter o projeto no Kickstarter, o que só por aí elimina grande parte Todo o resto do planeta. Quase o resto do planeta, exatamente. Exato. Enquanto no Indiegogo não, tu podes, independentemente de onde quer que estejas, podes tentar financiar o teu projeto através de uma plataforma dessas, com a vantagem de que se não atingires o teu objetivo financeiro, não é, o teu target financeiro, ainda podes retirar algum dinheiro para continuar o teu projeto ou seguir para outro, independentemente de teres atingido ou não. Claro que se atingires convém, né? Seguires o que estás a fazer. Claro. Mas se não atingires, pronto, não ficas de mãos a abanar, de todo. Embora, pronto, eu acho que isso, na minha opinião pessoal, isso é um mau princípio, mas depois podemos discutir isso se quiseres. Eu acho que o Kickstarter acaba por ser a plataforma pedigree. Quando uma pessoa hoje em dia fala sobre projetos de crowdfunding, não fala sobre crowdfunding, fala sobre Kickstarter. Tornou-se o nome mais sonante, não apenas em relação a isso, mas em relação a todo o tipo de projetos que são grandes sucessos. Praticamente não se vê nada no Indiegogo, vê-se tudo em Kickstarter. Se eu te pedir para dizeres 3 grandes projetos de sucesso do Indiegogo, é assim um bocado mais difícil. Kickstarter, uma pessoa lembra-se sempre e aparecem cada vez novos, todas as semanas ou coisa do género, que são realmente sucessos ressonantes e que as pessoas querem. Então, nesse caso, estaríamos a dizer que o Indiegogo está mais sujeito a projetos de menor qualidade, devido a essa particularidade? Eu acho que isto não tem a ver com essa menor qualidade. Também, temos outro fator também, que é os mídia também têm um fator muito importante no sucesso destes projetos que aqui estão. Só para termos uma noção, eu também deves receber certamente, tipo e-mails, projetos que ainda não se podem falar sobre eles, mas que estão financiados, e vão começar o financiamento e estamos a receber metalhada de informação sobre eles. Portanto, isto é muita informação para nós ficarmos saturados e sabermos, não nos escapar nunca de que eles existem e que temos de falar sobre eles. Há outras companhias, há outras empresas que não fazem o mesmo. E como é óbvio também não atinge os objetivos. Portanto, quanto mais se fala sobre isto, se calhar mais facilmente se atinge o objetivo. No Kickstarter existe uma massa enorme de projetos que têm uma boa capacidade de divulgação, o que divulga o projeto, e a plataforma vem atrás também com o sucesso desse projeto. Enquanto que no Indiegogo, se calhar por poderes voltar a casa no final do dia com metade do dinheiro, não é? Se calhar há um bocadinho mais facilitismo, então não tens de ter aquele strict objetivo, não é? Podes voltar com algum e isso também vai-te dar jeito, enquanto que no outro lado não. Mas como tu até referiste, imagina que não consegues o funding todo e até podes partir para outro projeto, mas não é um pouco injusto para as pessoas que no fundo investiram no teu projeto não estar o projeto a ser realizado, não é? A passar para outro projeto? Assim, é injusto, é um risco, é sempre um risco do lado do consumidor estar a apostar neste tipo de projetos. Nós nunca sabemos o que é que vai acontecer, não é? Infelizmente não conseguimos prever o futuro. Só que estamos a votar com o nosso dinheiro, a depositar um voto de confiança tremendo num projeto que na verdade não existe, nem sequer é material. Portanto, a partir do momento em que eu estou a dar dinheiro, eu se calhar prefiro que ele vá avançar para outro projeto se isto não der certo, porque de alguma forma eu estou a depositar a minha confiança naquela pessoa específica, não só no projeto que ele está a desenvolver, mas para dar o dinheiro eu tenho que conhecer também a pessoa e tudo mais. E do que ele de todo não fazer nada e ficar tipo na sombra, não é? Portanto, eu prefiro que ele, este não deu certo, parte para o outro. Sim, é o menos mal. Mas não fiques parado, por favor. É o menos mal. Dinheiro, exato, é o menos mal. Claro. Eu acho que é o menos mal. Eu acho que o público comum não percebe muito bem o que é ser um investidor, o que é meter toda a esperança num projeto.
e realmente não ter a certeza se vai receber algum retorno daquilo ou não. Quando se investe num jogo no Kickstarter, uma pessoa não tem ideia nenhuma se aquilo realmente vai ser feito ou não. Tem a palavra da pessoa que está a fazer o Mas no pitch. Kickstarter, como tens de ter o funding a 100%, no fundo, quando chega ao fim da campanha, se for financiado, é como se não tivesses feito um investimento, mas sim uma compra, digamos assim, não é? Porque foi financiado, já sabes que o produto vai chegar até ti. Mas nem sempre, já ouvi. Pois, exatamente, já lá vamos falar. Só um aspecto, é que se nós virmos bem, se analisarmos bem os projetos que vêm em Kickstarter, tu estás a cortar uma fatia enorme do mercado, onde normalmente, quando estavas a falar de investidores, o público não perceber o que é ser investidor, é verdade, eles são consumidores, eles não são investidores. Eles passaram a vida inteira a consumir, não com a psicologia. O público de está investir. habituado a toma dinheiro, dá-me produto. É uma troca direta de não bens, existe no é uma troca Kickstarter. direta de bens, exato. Anos podem passar até eles não receberem o produto e eles até podem não receber o produto. E é uma coisa que agora está a afetar bastantes projetos porque não sabem se hão de Mas tu receber. estás a cortar uma fatia enorme do processo de mercado, que é, então se tu estás a vender o teu projeto a investidores, onde é que vão estar os teus consumidores depois? A questão é essa, tipo, Estás a fazer o teu lucro juntar, já na campanha. Exato, estás a juntar tudo no mesmo saco, Uhum. quando na verdade, e depois e os consumidores, quem é que vão ser? São os investidores, vou chamar também aos teus investidores consumidores. No fundo vão e ser as aquilo são pessoas que vendas. descobrem o jogo pós-campanha, pós ter saído. E quando é que as vendas, então e a partir de quando é que as vendas contam? Quando o jogo lançar ou quando estás a fazer este Kickstarter? Não é? Quando vais justificar, fiz não sei quantas mil vendas de jogo, ou milhares de vendas. É uma boa questão. Desde quando? Eu vou mandar um mail ao Tim Kickstarter? Schafer para saber o que é que Como é que ele isso é contabilizado, não é? Tipo, é uma questão, eu também não sou provavelmente formado em economia, mas é uma questão que eu acho que é como é que eu vou responder isto? Também não sei responder. Ok. Vamos passar aqui um facto interessante. 10 dos projetos mais apoiados no Kickstarter são videojogos. Que foi o projeto da Ouya, o Torment Tides of Numenera e que se chama agora o Pillars of Eternity. Rodrigo, qual é que achas que é a principal razão para o sucesso dos videojogos nas plataformas de crowdfunding? Bem, os videojogos são um processo muito custoso. Ao contrário de livros, música, que podem ser facilmente feitos, os videojogos requerem um processo bastante complicado. Artistas são, hoje em dia, grafismos absolutamente espetaculares, às vezes por alguns títulos, por outros não. Enquanto que existem poucas pessoas que conseguem fazer um videojogo na sua totalidade, é possível, é bastante improvável. Então, para um investimento tão grande como o processo de criação de um videojogo pode demorar anos, isso acaba por fazer com que a maior parte das companhias não queira produzir muitos jogos que o público quer. Então, existe uma grande parte do público que fica sem o seu produto, para o qual o produto não existe. Daí o Kickstarter. O Kickstarter garante que há imensas partes do público que podem ser apaziguadas com um certo produto que eles podem ter caso invistam. Imagina, dão-te subitamente um produto que... Uma espécie de produto nicho, não é? Que acaba por aparecer no Kickstarter. Há imensos nichos de mercado em videojogos que qualquer investidor diria não, nós nunca teríamos garantia que esse consumidor vai comprar os nossos jogos e assim o consumidor pode simplesmente dizer, olha, eu compraria. Eu posso comprar e aqui está o meu dinheiro para provar. É realmente por causa disso que os videojogos, como processos complexos que são, como algo que, por muitos videojogos que haja, nunca hão de haver todos os videojogos que os consumidores realmente querem e desejam. E pode-se, até agora sempre se pode ver uma espécie de quase totalidade do mercado para ver quais é que são os nichos que são diretamente financiados, quais é que são os nichos que são alimentados. E existem muitos nichos que não são. Até há pouco tempo, jogos de aventuras point and click, nada. Também, hoje em dia, estamos a ver uma completa e total negação de que alguma vez houve o género do 3D platformer, que agora o Yooka-Laylee da antiga Rare está a tentar voltar a implementar. Tal como os Metroidvania, por exemplo, que agora o novo projeto do Bloodstain está a tentar fazer com que ressurja. Por isso é que videojogos realmente são o género mais apostado em Kickstarter. Pedro, o que é que tu dizes da principal razão? Assim, eu digo com muita pena que é um mau princípio. Nós estamos a habituar, de certa forma, uma prática de financiamento que, a meu ver, é totalmente incorreta, porque lá está,
nós estamos a tentar habituar um público, no seu geral, consumidor, a ser investidor. E lá está, isso é uma psicologia diferente, porque, como estavas a dizer, a troca de bens diretos acontece de uma forma que eu não concordo que seja generalizada. Portanto, já temos early access, não é? Que estamos também a pagar por produtos que ainda não estão acabados, temos crowdfunding, estamos a financiar projetos que ainda não estão acabados, nem sequer estão, muitos deles ainda nem sequer saíram do papel. Todos os jogos precisam agora, hoje em dia, de pre-order, às vezes com imenso tempo de antecedência, quase ano ou anos de antecedência. Portanto, até que ponto é que isto é uma boa prática? É uma questão de princípio, eu não invisto, já estivemos a falar sobre isso, eu não invisto neste tipo de projetos, a não ser que seja uma coisa mesmo muito rara, que seja uma coisa única e que eu acredite piamente no projeto e nas pessoas que estão por trás desse projeto. Foi uma questão de princípio. Tipo, se eu vir uma coisa material, se tiver alguma coisa para ver, pessoalmente, se ele mostrar alguma coisa, ok, vou ser a primeira pessoa a apoiar-te. Agora, palavras, eles estão a vender marketing, se eu vejo na televisão a toda a hora, se eu vejo na internet a toda a hora, Claro. É só mais um. Agora, por ser um produto que eu em regra geral, consumo, videojogos, e que gosto, não é por aí que vou hipotecar o meu dinheiro e votar de uma forma cega, sem ter nada palpável. Eu prefiro... E Early Access ainda tenho alguns receios. Mas mesmo assim, se eu tivesse de apostar em alguma coisa, apostava muito mais facilmente em Early Access do que no Kickstarter. Mas lá está, se calhar é a relação direta que o developer consegue ter com o consumidor, porque depois existe os tais targets, não é? Que são estabelecidos e o pessoal pode opinar. Há muitos targets que é tipo... targets não. Os pledges. Sim, a partir de X a partir de X fazes isto, a partir de X tens aquilo. Podes participar, podes desenhar uma arma no jogo. Com 10 mil dólares podes ir ao Japão. Podes vir jantar connosco. Podes vir jantar connosco. Aquelas coisas malucas que se calhar só faz isso uma vez na vida. Tipo, só apostas uma quantia dessas uma vez na vida. Que é mesmo ou assim, nenhuma. Ou nenhuma, ou se calhar nunca na vida. Se calhar é melhor faz nunca com fazer que isso. os developers tornem-se uma espécie de superstars à vista do consumidor, porque o consumidor tem uma relação muito mais direta com eles, uma interação muito maior. Os próprios developers conseguem comunicar com o consumidor sem PRs de empresas e coisas do género. Isso ajuda um bocado. Acho que nem tanto, acho que até antes pelo contrário, até metemos no mesmo nível. Porque eles têm necessidades, eles estão-nos a expressar as necessidades que eles têm, de alguma forma. Mas estás a responder a essa necessidade, mas existe muito mais contacto. É o contacto direto com a pessoa que nós conhecemos, developer, não é? Que há com o consumidor, com a imagem do developer, torna-se muito mais importante do que a imagem da companhia. E a tal resposta que estamos a dizer, a tal coisa do nicho, do jogo ser para aquele nicho, que não respondia antes. Pronto, aqui que eu estou, ele percebe imediatamente, o meu projeto está a ser funded, então é porque eu tenho público para isto e porque as pessoas precisam disto. Se não é funded, é sinal que nem isto se enquadra nas necessidades. Aquele nicho não é suficiente. Aquele nicho não é suficiente, se calhar. Ok. O boom dos videojogos no Kickstarter foi à volta do ano 2012. O que é que vocês acham que estava a acontecer nesta altura na indústria dos videojogos para este boom acontecer, esta explosão imensa de jogos no Kickstarter? Pedro, começo por ti. Foi uma mudança tremenda. Foi se calhar o ano em que começámos a ver, lá está os indies a surgir, nasceu o boom, não é? Em que passou a ser uma coisa bastante comum, não é? Já não era aqueles amigos estranhos que jogavam indies. E importante, não é? Se calhar já temos um amigo que já experimentou um indie, já ouviu falar ou uma coisa assim, portanto já começou a ser uma coisa muito mais vulgar. E o que caracteriza indie, portanto, esta plataforma, o género indie, é exatamente o facto de não terem uma publisher milionária atrás deles a financiar todo o projeto que eles têm para responder, não é? Ok, eles não ficam milionários, exceto alguns casos através do Kickstarter ou Indiegogo, mas isto era uma forma simples, com pouco dinheiro, entre aspas, de se começar um projeto indie, portanto, em responder às necessidades capitais que um jogo requer. E através destes projetos, através destas plataformas, eles conseguiam reunir esses tais fundos para desenvolver os títulos indies que eles desejavam. E na altura saíram, em 2012, saíram bastantes títulos, bastantes com sucesso, outros nem por isso, mas lá está, foi aí que se marcou a popularidade do género indie. E o género indie, lá está, veio através dessas plataformas, e essas plataformas cresceram também com o crescimento do indie. A passagem do indie para o mainstream. Exatamente.
Que ainda bem. Rodrigo, não sei se queres acrescentar alguma coisa? Eu acho que em 2012 nós estávamos a ver um boom em termos de constantes sequelas, constantes séries a serem milked sempre. Nós temos constantemente um Assassin's Creed por ano, um Call of Duty por ano, um FIFA por ano. E há muitos consumidores que não querem isso, querem algo novo, querem algo fresco, querem algo... Foi o que os indie games nos veio trazer, não é? Algo criativo. E os indie games, juntamente com o Kickstarter, conseguiram juntar-se para criar jogos com um funding brutal, com imensa qualidade, dependendo da companhia, mas com muito mais o propósito de qualidade para ser para os fãs do que propriamente antes, que era, olha, temos aqui uma plataforma sem grande publicidade e sem grande coisa, vamos tentar vender um jogo indie. Não é assim tão fácil. Muitos deles conseguiram vingar até publishers que não acreditavam nesses jogos, a dizer que não vai vender, tipo, não há public para isso. Sim, e depois vê-se em crowdfunding, não. Afinal, isto está a vender mais do que os maiores jogos desta geração são tecnicamente indie. O Minecraft foi indie, o League of Legends também começou como um jogo completamente indie. É um mod, antes de ser League of Legends, era um mod do Warcraft 3. E antes era mod StarCraft, mas pronto, isso falaremos no futuro. Antes do Warcraft 3? Já havia algumas coisas parecidas no StarCraft, no primeiro StarCraft. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso no futuro, de certeza absoluta. Uma curiosidade, houve algum projeto que não se concretizou, que não foi financiado, que vocês gostavam que se tivesse tornado uma realidade? Eu sei que o Rodrigo tem um. O sucessor espiritual ao Echo the Dolphin. Para os que não sabiam, a série fantástica que era o Echo the Dolphin, cuja companhia, não sei se ainda está ao serviço ou se já foi à falência, a única coisa que eles conseguiram fazer nos últimos tempos foi aquele jogo do Echo para a Dreamcast e depois mais à frente aquele jogo do Jaws para a PS2. Nenhum deles teve assim um razoável sucesso, mas eles sempre quiseram fazer uma sequela espiritual ao Echo original, com o estilo de música clássico, com as referências todas a Pink Floyd, com aquele ambiente todo misterioso e tudo. E não conseguiram, não tiveram quantidade suficiente, não tiveram suficientes pessoas a doarem para o projeto deles. Não tiveram funding suficiente. Não tiveram funding suficiente e foi triste, foi extremamente triste. Okay. Foi dos poucos projetos em que eu realmente meti lá o meu dinheiro, queria ver a voltar, como muitos saudosos da época clássica da Mega Drive. Gostariam de ver um novo Echo the Dolphin, só que as pessoas não concordaram contigo. E tu, Pedro? Eu, como te disse, eu nunca financiei um projeto, mas houve muitos outros jogos que eu joguei depois em Early Access porque sucederam até acima daquilo que era pedido em Kickstarter e que acabaram por abandonar depois o barco a meio do Early Access, que é o caso do Gods, feito pelo Peter Molyneux, que prometia mundos e fundos e que sem dúvida que até tinha ali algum potencial, se aquilo fosse possível era brutal, mas infelizmente não aconteceu e estamos a falar de uma pessoa que tem uma experiência na Lionheart enorme. E Lionhead. O próprio Godus, aquilo dá muito que falar, desde o cubo, desde aquelas experiências fantásticas que o Molyneux queria. Ele é um visionário, é tipo... O Leonardo devia estar a pensar no Final Fantasy VIII, certeza absoluta. Não, eu não. Mas de qualquer das formas, Lionhead, com a experiência que ele sempre nos deu, ele é praticamente o criador do género God Genre, exato. Que ele tinha ali tudo e tinha, teoricamente, uma experiência nesta indústria que mais ninguém tem. E como é que uma pessoa daquelas faz um crowdfund, pronto, que é, lá está, vende se calhar a cabeça de género, tem aqui uma cabeça a prémio, e vale o que vale, e vale bastante, como é óbvio. E o pessoal todo foi atrás do nome, não é? Se Peter Molyneux vai valer a pena. Resultado, não deu e falhou. E outro projeto, se calhar como pessoal menos conhecido, que foi Stomping Land, portanto um survival de dinossauros, portanto prometiam tipo um sistema de tribos, um sistema complexo de crafting, de sobrevivência, de caça com dinossauros gigantes e pequenos e tudo mais. Nada. Ele já nem sequer é vendido na Steam. E foi, lá está, esses dois projetos são dois projetos que eu só joguei em Early Access e que fiquei com muita pena de... Porquê que estes gajos são demasiado patos? De se ter ficado pelo Early Access. Realmente o que é que acham que leva a um projeto não ser bem sucedido num crowdfunding? Mesmo quando às vezes parece que é um projeto bem estruturado, porquê é que acham que esses projetos acabam por falhar, inevitavelmente?
Eu aponto o dedo, se calhar, ao marketing dessas mesmas companhias, como eu comecei a conversa também a dizer que eu recebo montes de e-mails tipo a dizer tenham atenção a isto vai estar em crowdfunding e não sei o quê. Pá, porque é um trabalho de casa muito chato, mas tem de ser mesmo muito feito por parte dos developers, que é exatamente massacrar todas as pessoas que isto vai acontecer. E há outros que não fazem, não têm noção de importância do quanto que isso importante isso é. Exato. Pá, há projetos que não valem assim tanta coisa e que quando vamos na ideia a seguir já foi funded por bué. Há outros que nem por isso, há outros que valem mesmo muito a pena e que nós é que andamos a chorar, a pedir às pessoas, vá lá, financia isto, que eu quero jogar isto, vá lá, eu quero muito jogar isto. E é pena, mas isto lá está, acho que eu aponto o dedo ao marketing, à parte de publicidade, publicitar o jogo, publicitar toda a campanha deles, não é? Não se limitarem a uma só plataforma e a um só projeto, não, façam muito mais coisas e falem muito mais disto, façam campanhas na rua, façam o que for preciso para serem ouvidos, porque nada é garantido só porque tens aqui uma página, só porque tens aqui meio de palavras engraçadas. Não quer dizer que toda a gente vá ver, exato. Pode ficar perdido no meio de milhares de outros. Rodrigo, queres acrescentar alguma coisa? Quem nos leva às vezes até aos fundings, desculpa, quem nos leva talvez aos fundings até são as páginas tipo PC Gamer, etc. Que às vezes nos levam Sim, claro. De notícias que chegam lá e dizem têm um novo sucessor espiritual àquele jogo. Olhem uma equipa que está a fazer uma coisa extraordinária, uma coisa espantosa e o jogo às vezes até pode ser uma porcaria. Tem uma base de visualização que no fundo pode levar as pessoas à página. Recebe imenso funding porque as pessoas vão lá todas, isso parece-me interessante, isso parece uma coisa... na sua maioria, eu acho que o maior fator para saber se um jogo é funded ou não é fan appeal. Existem comunidades de fãs gigantescas em tudo o que é site, que é extremamente saudoso de jogos antigos. Por exemplo, metam um jogo que tem algum tipo teve algum tipo de sucesso no passado, mas que nunca teve sequelas no Kickstarter e de certeza absoluta que recebe fundos suficientes. Agora, metam um jogo que é bastante nicho, que pode ter tido uma qualidade absolutamente fantástica, mas que não tem aquela personalidade e as pessoas constantes que se lembram eu lembro-me disto, a minha infância foi isto, eu adoro isto. Obviamente não vai ser fã da mesma maneira. Um caso desses que nós vemos ultimamente é aquele caso da antiga equipa da Rare, que agora fundou o sucessor espiritual do Banjo-Kazooie, o Yooka-Laylee, que eles próprios até disseram, nós vamos trazer nós dois compositores originais, vamos até gravar um sucessor espiritual ao DK Rap do Donkey Kong 64, vamos fazer tudo exatamente como fazíamos, exatamente da mesma forma como fazíamos antigamente. Como havia imensos fãs da Rare antigamente e como a Microsoft deixou aquilo tudo a perder com a compra da Rare, aquele nicho ficou lá. E ficou lá à espera de qualquer coisa. Esfomeado de um novo jogo até hoje. Subitamente chegam lá e dizem vamos dar-vos exatamente sempre o que vocês queriam. Obviamente vai toda a gente querer meter lá o dinheiro e vai toda a gente dizer dê-nos isso, dê-nos isso, dê-nos isso. Enquanto como um jogo, como o Echo the Dolphin, que é muito mais nicho, o jogo pode ser absolutamente brutal, lindo, com tudo que tem para funcionar, mas pode ser extremamente nicho e as pessoas não reconhecem assim tanto. Entre fãs de um Contra ou de uma coisa assim, que um sucessor de Contra poderia receber imenso, e enquanto que fãs de Echo the Dolphin não vês assim grandes comunidades e grandes fóruns constantemente a falar sobre o jogo, estratégias e isso. Depende sempre muito. Vamos falar aqui um pouco dos aspectos negativos, que é um grande problema no crowdfunding hoje em dia, que é os jogos que são funded e muitas vezes que até atingem muito para lá do seu objetivo principal, mas que acabam por ser cancelados posteriormente. O que é que vocês acham disto? Temos vários exemplos, como o Yoga Adventures. Exato. Não sei, Rodrigo, queres começar? A maioria desses projetos são dados a mau management. Eu posso-vos dar o exemplo mesmo do Double Fine Adventure, que pode não ter sido cancelado, mas teve um management horrível. Originalmente era um jogo de 500 mil, depois, quando ele recebeu 3.3 milhões, ele começou a contratar atores conhecidos de Hollywood, o Elijah Wood para ser a personagem principal, o Jack Black para fazer um cameo no jogo, todo tipo de coisas, e isso não funcionou
de uma maneira boa e o jogo demorou imenso tempo a ser funded, porque ele acabou por gastar os 3,3 milhões e depois mais em marketing e mais noutras coisas, acabou por gastar mais no Early Access e muito mais O produto em si. e tudo isso enquanto, Exato. criou o jogo em São Francisco, que é o sítio nos Estados Unidos com os salários maiores e com Metro quadrado mais caro, sim. Obviamente, então, imagina, criar um projeto de Kickstarter, que é suposto ser um projeto, um jogo, fazer na garagem com os amigos e não sei o quê, dinheiro suficiente para nos fazer viver durante estas noites, é isso? Pizzas à vontade. Exatamente, uma coisa do género, uma coisa independente, realmente indie. E usar isso para estar a pagar hipsters em condomínios fantásticos. Ok, gostei. Isso acaba por ser o tipo enfiou a mão lá e disse se faz favor deem-me o dinheirinho para fazer o meu jogo e depois foi fazer o jogo da maneira mais ricaça possível. Pá, nós também temos o exemplo do Shaquille O'Neal, não é? Sim. Isso eu acho que foi a maior cara de pau do universo, que foi o Shaquille O'Neal pedir financiamento para fazer o Shaq Fu 2. O Shaq Fu 2. Que ele não é por acaso que ele nem é. Tipo, O jogo atletas... é conhecido apenas por ser mau. Ele não é. Não, um dos features era o jogo vai ser igualmente mau. Tipo, o jogo ia ser tão mau como quanto ou isso, acho que isso era we'll make it good this time, we promise. Mas era uma cena assim, tipo, já assumir que aquilo era mau, não é? Mas pronto, ele por acaso, nem por acaso é um dos melhores atletas mais bem pagos, um dos atletas mais bem pagos do mundo. E que cara de pau é que ele tem para estar a pedir dinheiro ao comum mortal para financiar uma coisa que ele quer fazer? Epá, se calhar para ele são 10 euros. Epá, 500 mil, 10 euros. Mas que cara de pau é essa, meu? Tipo, eu recebo nem numa vida o que ele faz numa hora. Tipo, claro. Como é que eu vou financiar uma coisa que ele quer fazer? Pá, não, percam um bocadinho da vergonha e percebam que há espaço imenso para tudo e que isto não é espaço para isto acontecer. Eu fiquei bastante revoltado com isso na altura, escrevi o pior que consegui, porque eu acho que as pessoas têm de estar a par disso e pensar e desconstruir essas ideias noutro sentido. Tipo, não é só pela cena de ser um jogo. Quando as pessoas quiserem fazer dinheiro, as pessoas vão sempre conseguir fazer dinheiro. Mas não foi funded. Não chegou a ser funded? Não, se foi, deve ter sido ele que depois injetou o capital necessário que era para... Mas que não foi funded pelo público porque toda a gente olhou para aquilo e percebeu, isto é uma vergonha tremenda. Mas eu acho que... Tens o Ronaldo a pedir, vou criar uma empresa de sapatos. Eu preciso de dinheiro, por favor. Não ganho o suficiente. Vou criar Ronaldos. Mas, por exemplo, para dar uma base de comparação, eu dou o novo Broken Sword. O Broken Sword também foi crowdfunded. Também foi... ele também pediu $500 mil ou coisa do género, ou $750 mil. Acho que já não me lembro se chegou a 1 milhão ou não, mas acho que chegou assim mais ou menos lá perto. Nada igual aos fundos que foram metidos nos projetos de mais sucesso do Kickstarter, mas o tipo entregou o projeto a tempo e horas, com animações 2D excelentes. O jogo estava exatamente igual aos Broken Swords antigos. Não estava assim tão bom como os primeiros, mas obviamente não há aquela glória enorme que há dos jogos clássicos. O jogo estava excelente, eu gostei imenso. O tipo foi realmente profissional. Isso é uma coisa que não se vê muito em grandes projetos de Kickstarter. Obviamente nós temos projetos de Kickstarter que são extremamente bem feitos. Mas há sempre aquele medo. Será que estas pessoas, ficando já com o dinheiro dos consumidores, vão ser profissionais ao ponto de nos dar um produto a tempo e horas e como nós queremos? Ou será que vão ser como os gajos do Yog Ventures que dizem vamos fazer um jogo que é como nós que gostamos muito de Minecraft, vai ser tipo Minecraft mas connosco e nós vamos ser os heróis e isto vai ser muito fixe. E não dão características nenhumas sobre o que o jogo vai ser e depois subitamente dizem o jogo afinal não era nosso, nós estávamos apenas a autorizar e era outra equipa e era outra não sei quê. Cancelar o jogo 2 anos depois. Mas aí também houve um bocado de imaturidade do público, não é? Porque não conseguiu avaliar como deve ser o projeto, foi atrás de certas personalidades. O grande problema é que eles disseram, nós temos developers connosco que tiveram nos maiores franchises de videojogos, developers profissionalíssimos da indústria e o jogo vai ser feito e não sei o quê. Eles deram... Mas isso é tal coisa, tu estás a dar essa conversa a um público que é consumidor, não é investidor. É tal coisa, quando houve o Skullgirls também, ele foi financiado, é um jogo
brutal, sem dúvida. Eles fizeram, lá está na cena dos targets, eles estavam a pedir mais, não sei se era $100,000, ou lá que era, para fazer 2 characters. E que a reação do público foi: o quê? $100,000 para fazer 2 characters? E claro, eu também não sabia na altura, também achei, pá, isto é bué. Porquê? Porque eu desconheço, porque eu não trabalho nesta indústria, não sou um grande magnata nesta área, tipo, muito menos sou investidor. Mas veio depois um developer da Capcom defender, a dizer que isto até era um preço muito baixo para fazer 2 characters. Tipo, na Capcom eles pediam muito mais. Porquê? Porque tem de se gastar dinheiro com as licenças todas, em registar as patentes dos movimentos, dos nomes, de toda a arte que está a ser feita, e era uma fatia, ele estava a mostrar tipo uma fatia, e falando de valores altos, tendo ele o exemplo da indústria dele, 60% desse dinheiro era só para o licenciamento. Todo o resto era para dividir pelo artista 2D, que aquilo é um jogo 2D, pelo animador, pelo sonoplasta, por todos os outros cargos. Portanto, 60% é para aquilo, portanto, só para termos uma noção do dinheiro que está envolvido. O público não tem a obrigação de saber isto. Portanto, a conversa que muitas vezes é feita é como se fosse para investidor, mas o público não está preparado para isso. Claro. Portanto, é normal que às vezes se falhe e que exista erros de comunicação, de não perceber bem como é que as coisas funcionam, porque as pessoas elas não têm de perceber isso, não são obrigadas a perceber isso. Mas às vezes o pitch também é mal feito. Nesse sentido, é feito como se fosse investidor, a dizer que vamos ter isto e isto acontece nestes prazos, e o consumidor, como um jogador, não tem a mínima noção, nem tem de saber como é que isso funciona. É tipo promessa de político. É. Vamos ter isto e nesta data e vai ser absolutamente fantástico. Parece bonito, vamos votar. E depois é imenso tempo mais tarde, olha, afinal... Vocês acham que agora com estamos a ver um shift na indústria, não é? Cada vez as empresas ligam mais simplesmente ao lucro e menos àquilo que os jogadores querem ver e que os criadores querem fazer também. Acham que o Kickstarter vai ser no futuro uma plataforma onde esses criativos vão buscar o apoio para fazer os seus jogos? Ou acham que... Já está a ser, não é? Já começamos a ver isso. Acham que vai ser ainda mais no futuro? Espero que não, pá. Eu tenho muito medo, mas não sei. Eu tenho algum medo. É porque isso pode até vir a saturar o mercado. Desde que seja por profissionais, por exemplo. Agora, toda a gente sabe que o Kojima agora vai sair da Konami. Quando ele sair, se ele armar um Kickstarter, ele recebe os milhões que quiser. Vamos ter um Policenauts 2, isso era espetacular. Adorava. um Policenauts 2, um Snatcher 2. Snatcher 2 pode ser, qualquer coisa desse género. Algo completamente diferente dele, original, 100% Kojima. Ou alguma coisa, se por exemplo a Platinum Games quiser fazer um Kickstarter, também lhe dão dinheiro. Por exemplo, ao vermos isso... Mas é totalmente injusto, eu acho, a meu ver, totalmente injusto o Kojima fazer isso. Se ele fizer um Kickstarter, porque ele já angariou fundos suficientes e ele sabe de certeza ter um publisher para produzir o que ele bem entender. Portanto, lá está, é uma pessoa dessas, ir para uma plataforma de pessoas que realmente precisam, porque depois vais comparar projetos com outros que lá estão, pá, as outras pessoas precisam mesmo porque não têm como atingir publishers. Não têm como fazer isso. Mas depende de quem é que vai financiar. Por exemplo, eu se calhar não financiaria um projeto dessas pessoas que precisam, porque eu não as conheço de nome e não as conheço. Pois, mas se calhar são essas pessoas que realmente precisam, não é? E se calhar estes grandes nomes vêm se calhar depois pôr um bocado na obscuridade esses pequenos projetos que se calhar até são muito bons, mas que são pessoas que ninguém conhece. Exatamente. Não estou a dizer que seja errado, quem sou eu para dizer que é errado, mas é só pensando também na outra questão, e as outras pessoas que precisam. Essas estão na sombra mais escura possível imagina se o Kojima estivesse lá, ou se o Shaquille O'Neal estivesse lá, eles ficam na sombra dessas pessoas. Quando são pessoas milionárias, obviamente que eu acho que eles devem poder financiar o que quiserem. Agora, quando são pessoas... o Kojima não pode simplesmente meter o dinheiro próprio dele e dizer vamos fazer outro Metal Gear com a mesma tecnologia dos anteriores. Não é milionário e não precisa de uma coisa dessas. Só que um produtor, um criativo, não importa quem ele seja, principalmente no Japão, onde companhias chegam lá e dizem, metem-se mesmo no projeto e dizem isto tem de ser assim, isto tem de ser aquilo outro. Um criador poder chegar-se ao pé dos fãs e dizer eu quero fazer uma coisa sem barreiras, como eu quiser, para vocês. Eu acho que isso é uma coisa de muito valor. Vão gostar dessa ideia, de certeza. Exatamente, é de imenso valor. Basta vermos, esta comparação pode não ser muito... Mas basta vermos quando nas bandas desenhadas
havia aquela constante guerra entre a Marvel e a DC e subitamente houve a Image Comics, que era uma coisa relacionada simplesmente para os criadores fazerem as BDs que queriam e para ficarem com os direitos dessas BDs, e toda a gente começou a comprar e toda a gente começou a adorar aquilo. Obviamente não era uma coisa de investimento, mas ao mesmo tempo era algo para retirar todas as barreiras aos criadores. Em termos de jogos, isso é muito mais difícil porque os criadores precisam de muito dinheiro. À medida que precisam de dinheiro, obviamente que vão pedir ao consumidor. Vão pedir ao consumidor se lhes dá o dinheiro uns 2 anos antecipado e depois têm o jogo. Desde que o consumidor fique com o jogo, desde que o consumidor no final fique com o seu Policenauts 2 ou com a sua sequela espiritual que não se chama Policenauts, mas toda a gente sabe que é Policenauts 2. Sim, pode chamar outra coisa qualquer, eu gostaria. Pessoal, o tempo está quase a acabar, por isso vamos passar aqui a perguntas que nos foram postas no Facebook. Vamos passar por elas muito rapidamente, eu até vou fazer 2 a cada um de vocês, que é para ser mais rápido. A primeira vem do Vítor Moreira. Vou começar aqui pelo Pedro. O Vítor Moreira pergunta: será que estes projetos não teriam mesmo outra maneira de ser financiados? Será que as produtoras publicadoras deixaram de acreditar em alguns developers ou mesmo alguns estilos de jogo? Há sempre outras formas de financiar, nem que seja com os pais e com os meios. Não sei, mas de qualquer das formas... Não é qualquer pai nem qualquer mãe. Nós temos só de desconstruir e perceber um conceito básico neste mercado, que é isto ao contrário, como o Ivan também já falou em várias palestras, o Ivan Barroso, tanto que se nós abrirmos um café e se vendemos bolos, isto a frase tem direitos de autor, não é minha? Se nós abrirmos um café, se vendermos bolos e cafés, portanto vamos ter um retorno imediato. Nós nesta indústria não existe esse retorno imediato. E o que nós estamos a fazer com este modelo de Kickstarter é inverter esta regra. Portanto, vamos ter retorno, entre aspas, primeiro e depois lançamos o produto. Portanto, ao mudar as regras do jogo, é normal que às vezes o jogo tenha alguns bugs, tenha algumas falhas, não é? Sim. Portanto, existem outras formas de financiar, mas acho que se temos este conceito primeiramente limitado e vamos assumir as regras do jogo e tudo mais, existem sempre formas. Alguns apoios de financiamento que podemos tentar atingir, não é fácil, claro que não. Podemos, se calhar, fazer outsourcing, que é o que muitas empresas fazem outsourcing até conseguirem financiar o seu próprio projeto, né? Não vão atirar-se de cabeça logo para o seu sonho, não, vão primeiro realizar o sonho das outras pessoas, para depois conseguirem realizar o seu. Portanto, isto tem várias formas, se forem pessoas organizadas e sinceras, conseguem sempre... Quanto ao estilo de jogo, aos estilos de jogo, realmente vemos que cada vez se tem a tendência para fazer o mesmo, portanto aqui realmente parece que as companhias grandes deixaram de acreditar em certos tipos de jogo, não é? Até vemos agora sim. O Bloodstained, não é? Que é um estilo de jogo que as produtoras já não querem produzir. Mas foi provado o contrário, não é? Afinal, as pessoas é que querem. As pessoas querem aquele produto, exatamente. É como o Trading Card Game, não é? Que era um jogo que também estava a cair estava já quase enterrado, não é? E de repente foi lá alguém, desenterrou aquilo e disse: não, isto é fixe, do nada bué da gente já a produzir Trading Card Games e coisas assim. Também já começaram board games, todo o género. Rodrigo, o André Antunes pergunta: acham que o crowdfunding sobrevive principalmente de fanservice? Acho que já respondeste mais ou menos a esta pergunta. Não, é assim, fanservice é bastante importante em certos projetos. Noutros é mais aquele projeto que as pessoas acham que é interessante ou aquele projeto que a pessoa sempre quis. Há aqueles projetos em que não implicam um gigantesco investimento. Obviamente, se eu vou fazer um investimento de 1000 euros, eu quero ir conhecer o meu produtor favorito, o meu videojogo favorito, ir almoçar com ele e estar lá todo a fazer-lhe as perguntas todas. Como é que te sentiste quando desenhaste a parte favorita do meu videojogo favorito? Uma coisa dessas. Obviamente que esses projetos hão de sempre ter muito mais entusiasmo e dinheiro do que outros. Só que obviamente não é a única razão. Existem imensos novos trading card games, novos jogos a um estilo específico que as pessoas olham para lá e pensam: agora que eu vi este vídeo, este jogo seria muito bom e muito interessante. Desde uma coisa à outra são coisas completamente distintas e acho que existem muito mais novos projetos do que propriamente projetos com fanservice. Obviamente que os projetos com fanservice podem ser os que têm mais dinheiro, mas acho que isso é o mesmo em tudo. O público é consumista e há de sempre ser consumista. O público é que dita. O público é que é mais... Pedro,
O José Mendes pergunta: com a consolidação e força do crowdfunding, acham que isso levará a um repensar da estratégia de grandes empresas no sentido de adaptar a sua oferta ou esta irá manter-se igual? Espero que não. Mas sim, mas é assim, É o que todos se nós eles virem facilitismo, e se o público consumidor continuar a pensar que é investidor, porque lhe interessa, tipo, porque é fixe dar dinheiro. Se calhar sim, se calhar as pessoas vão por aí, claro, é natural, isso é mais fácil, claro que as pessoas vão. Claro. Mas, aliás, nós temos visto também, lá está o exemplo do Shaquille O'Neal estar aí para fazer essas coisas. Temos o Peter Molyneux, que também é uma pessoa bastante experiente, poderia perfeitamente arranjar o produtor deles e fazer as coisas como eles queriam e ser eles a impor as regras em vez de ser o produtor, acredito eu. E não fez, decidiu ir pelo crowdfunding. Não sei se foi uma experiência que ele quis fazer para ter uma experiência de vida, mas fez. A verdade é que fez. Ele é uma daquelas pessoas que gosta muito de fazer experiências, portanto se calhar foi um bocado por aí. Se calhar foi uma experiência, foi só para ver, dá certo, não dá? Será que dá? Foi como a Será que experiência do consigo? cubo. Será que não? Foi como aquela coisa, o cubo lá dentro está um tesouro inimaginável e tem todas as coisinhas do cubo, todas as pedrinhas. O problema é que a pessoa que recebeu o prémio disso não recebeu. É um bocado triste, é um bocado triste. Ele gosta desse tipo de Mas coisas, passando- ele gosta Fica desse para outro tipo de episódio da experiências. Game Talk. Vamos então aqui à última pergunta. Rodrigo, a Joana Mesquita pergunta: será que em alguns casos o projeto ser colocado no Kickstarter é realmente uma necessidade ou não chega ao ponto de ser apenas uma manobra de marketing? Depende muito. Neste momento os publishers estão a investir demasiado num modelo de mercado que nunca foi visto antes, que é um modelo altamente consumista. Sequelas. Esta série pode dar-nos bastante dinheiro, mas não dá este dinheiro que nós queremos, não dá muito dinheiro. Então, porque não dá resmas de notas, nós não vamos financiar absolutamente mais nada. Foi o que nós vimos com séries, por exemplo, como o Dead Space, que quando chegou ao terceiro já era um jogo completamente diferente do que os fãs queriam, foi mudado para ter mais dinheiro e a própria EA disse: mas nós estamos a mudar para ter mais dinheiro, não vai ter tantas vendas, mas nós queremos que tenha mais e mais vendas e mais milhões e mais. É um modelo altamente consumista e cada sequela tem de fazer mais dinheiro e tem de ter mais marketing, senão não vende. Então, num ambiente desse, é quase impossível criar um jogo original, criar um jogo completamente novo. Limpo desses filtros. Exatamente, quando nós estamos rodeados de anúncios do novo Assassin's Creed, que é sempre um novo todos os anos, e é maior e é melhor, e depois uma pessoa acaba sempre por jogar exatamente a mesma coisa em cada um deles. Obviamente que o crowdfunding é muito necessário, porque o crowdfunding diz mesmo que o consumidor quer algo novo, o consumidor está interessado e é extremamente possível fazer dinheiro através do nicho. Só que as companhias não se querem apoiar em nichos, as companhias não querem que a pessoa veja... Querem apoiar-se no mainstream, onde está a maior parte dos consumidores. É também aquela coisa dos produtores que têm medo de arriscar, têm medo de sair fora da caixa, de sair Claro. fora da área de Sim, conforto, porque isto é uma coisa segura e o crowdfunding vem mostrar o contrário. Ao mesmo tempo, os produtores e as companhias estão sempre a caçar aquele público mítico, que é o público que joga os grandes jogos e o público que joga aqueles. Então vamos fazer este jogo mais parecido com esse, que é para esse público também jogar. Ora bem, se esse público tem o seu Minecraft e tem o seu Call of Duty, para que é que vai estar a jogar um jogo que é parecido ao Minecraft e parecido com o Call of Duty? Porque é que o público que joga League of Legends vai querer outro MOBA para jogar quando já está tão investido Heroes of New Earth, Heroes of the Storm... E deves ter muitos mais que nós agora não. Agora é um boom gigantesco e depois quando chegar à Mas a verdade é saturação, que tens esse público. género... As pessoas Mas a acabam por verdade é saturar. que tens Vai tudo público para baixo. para todos, até... Tens algum público, mas a verdade é que o público depois fica saturado e há géneros que ficam completamente gastos. gastos. Sim. Não só isso, géneros que ficam completamente ignorados e que chegam quase a morrer. O point and click quase que morreu, o 3D platformer também quase que morreu e agora, através do crowdfunding, é que existem novos platformers e novos jogos point and click a receberem dinheiro diretamente dos consumidores, porque os consumidores estão a dizer: nós gostamos desses jogos, por favor, dá-nos outro jogo desse género. Ou seja, basicamente vamos ter o League of Legends 2 no Kickstarter. Agora estão à parte, se calhar se o único género que eu gostava que morresse e que nunca mais voltasse era o FMV.
Era o único que eu... Eu tenho um certo amor ao FMV. Eu não tenho amor nenhum. É mais aquelas cenas- nostalgia do que outra coisa. mas Isto é aquela desculpa lá. coisa que eu não... É a única coisa que eu não quero Não, porque ver tu tens em que olhar para Kickstarter aquilo nenhum. como uma comédia e não como Exatamente. uma coisa a sério. Não só Se calhar isso, se calhar não tens esse tipo de comédia, não é? mas joga Dragon's Lair e diz-me que queres Sim. que aquilo desapareça. E quero. Não. Não, faz sentido, Não. faz sentido no seu tempo e isso tudo, mas se calhar isso fica bom para o próximo um programa, não é? Yeah, fica para o próximo programa. Hoje Não vamos dá ficar para por aqui, até porque provavelmente já excedemos o tempo, mas pronto, isso também não é muito preocupante. Quero agradecer só aqui ao Pedro e ao Rodrigo por terem estado aqui a dar a vossa opinião para vocês e quero também agradecer-vos a vocês, obviamente, pelas vossas visualizações, pela vossa participação também aqui no Facebook e com as vossas questões aqui para o Game Talk. E com isto finalizo, despeço-me também, espero que tenham gostado. Até ao próximo episódio do Game Talk. Bye bye. E assim foi mais um episódio do Game Talk. Não se esqueçam que é já no dia 21 de junho o próximo episódio onde vamos debater a pirataria. Marquem já na vossa agenda e já sabem,
Um grande abraço para vocês e fiquem bem.